Muito bom dia, povo de Deus. Muito bom dia, Igreja Batista em Indaiaçu. Muito bom dia, amados amigos em Cristo Jesus. Quero fazer aqui uma breve reflexão. Endereço bíblico, livro de Jeremias, capítulo 2, apenas o versículo 13, que nos fala assim: Porque dois males tem feito o meu povo. Deixaram-me o manancial de águas vivas para cavarem para si cisternas rotas que não retêm água. Que Deus aplique a porção da sua palavra aos nossos corações. Querido e amado Deus, grandioso Salvador em Jesus Cristo, obrigado, Senhor Deus, pelo dia que nos deste, Senhor. Agora, Senhor Deus, queremos te pedir por cada irmão da Igreja Batista em Indaiaçu, que o Senhor possa estar libertando, Senhor Deus, fortalecendo na fé, e que eles possam permanecer firmes no Senhor Jesus. Venha curar aquele que se encontra enfermo, Senhor Deus, especialmente a irmã Carlina, Senhor, toma a tua serva em tuas mãos, cuida dela, Senhor Deus, em nome de Jesus. A oração que eu te faço, através do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O texto aqui de Jeremias está numa época em que o povo estava abandonando a Deus, o povo estava se rebelando contra Deus, e na frente eles iriam passar por uma consequência muito desagradável. Eles iriam ficar cativos pela rebeldia. E aqui é um alerta que Deus manda a Jeremias já avisar ao povo. O texto aqui nos fala da cisterna vazias, cisternas rotas, cisterna que não retém a água. Está aqui falando aqui, podemos traduzir essa cisterna para aqueles corações vazios de Deus, aqueles que não têm temor a Deus, aqueles que não vivem uma vida reta com Deus, e apesar de crer em Deus, saber que Ele é o eterno Salvador, o Criador, o detentor de tudo e de todos, colocam a vida nas mãos de Deus, Deus não é a primazia para si. Então, a cisterna rota aqui são as falsas religiões sem Deus, são a falsa satisfação, a falsa alegria, a falsa paz, né? Nesse tempo aqui, haviam 3 fontes de água, né? Água nascente, água corrente, água limpa, água cristalina, que é chamada da água viva. Havia também água subterrânea, de um poço cavado na terra, e havia água de escoamento coletada em cisternas, que o povo fazia cisterna para coletar água, que era um poço escavado também. E esse poço muitas vezes não retinha água limpa, pura, cristalina. E a cisterna também, às vezes, com o tempo, acabava rachando e não retinha também a água. Então, Jeremias aqui, ele está fazendo uma comparação dessas cisternas rotas, rachadas, vazias, com aquele que não vive, embora conheça a palavra de Deus, não vive plenamente o evangelho pleno em Jesus Cristo. Não vive trazendo para nós hoje. E naquela época não viviam plenamente na confiança em Deus. Não obedecia às palavras do profeta, dos profetas da época, porque não conseguiam compreender que a palavra do profeta era a palavra de Deus. O profeta era a boca de Deus na terra para as pessoas. Então aqui Jeremias, ele fala para os israelitas que eles trocaram a única fonte verdadeira, que é Deus, por várias fontes falsas, ou seja, criaram seus próprios deuses, viviam falsas religiões. Mas trazendo para nós hoje, ainda continua a mesma coisa.
Mas eu quero dizer para você que a única religião verdadeira é Jesus Cristo. Ele foi o único que desceu do céu e foi o único que falou que para lá voltaria, mas que antes prepararia lugar para nós. E aquele que cresce nele iria estar com ele para sempre na eternidade. E há muitas pessoas que também não crêem, assim como naquela época não criam na palavra do profeta, muitos hoje também não crêem na palavra de Jesus Cristo. E há muita gente, até mesmo dentro de igreja, vivendo um vazio de Deus, às vezes na prática do pecado, são como cisternas rotas, vazias, que até crerem em Jesus, crerem em Deus, mas sem uma vida espiritual voltada para o Senhor. Vivem desnutridos espiritualmente, são cisternas com águas sujas, ou seja, coração vazio de Deus, uma vida de pecado, uma vida poluída. Não existe cristianismo sem vida fiel com Cristo. Não há uma vida com Deus se não há temor, se não há fé, se não há prática de uma vida em Cristo Jesus. Então, Deus fala aqui para o profeta Jeremias que eles estão adorando falsos deuses, estão crendo em falsos profetas, e que Jeremias era o profeta que falava em nome de Deus, e de um Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Em Ezequiel 2, 22, melhor dizendo, Ezequiel 22, versículo 28, fala dos profetas que ensinavam falsamente. Diz que os seus profetas falsos passavam para o povo caiação, ou seja, tendo visões falsas, profetizando mentira, ainda usando o nome de Deus, dizendo assim diz o Senhor, que o Senhor tinha falado coisa que não falava. Eram falsos profetas, e as pessoas estavam crendo nesses falsos profetas, estavam seguindo esses falsos deuses. Ele fala aqui da caiação. Cal é uma pintura à base de cal, né, de pouca produção, pouco valor. Há muitas pessoas dando valor aos deuses falsos e deixando o Deus verdadeiro de lado. Há muitas pessoas priorizando as suas próprias vidas, seus próprios interesses, e deixando Deus de lado, vivendo uma vida como se a vida terminasse aqui na terra, e não é verdade. Há uma grande luz nos aguardando, ao Senhor Jesus, a fonte da água viva. Lá em Isaías 2, né? Eu quero até ler, diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Essa luz que Isaías está falando aqui, trazendo para nós, atualmente, era Isaías profetizando Jesus. E lá em João 8:12 tem esse complemento, quando diz assim, num contexto em que Jesus está no templo ensinando. Então, ele fala assim no capítulo 8 de João, no versículo 12, de novo, Jesus lhe falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz da vida. Jesus é a fonte da água que jorra aos nossos corações. Muitos corações aflitos, muitos corações enganosos, enganando, porque não confia plenamente em Jesus Cristo, não crê nele como teu Senhor e Salvador, não coloca a sua vida nas mãos do Deus vivo, mas vive buscando um Deus falso, um Deus que não nos garante o céu, um Deus que nos garante apenas uma vida terrena.
E a vida aqui, ela é passageira. O próprio Senhor Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tem um bom ânimo que eu venci o mundo. Vivemos no mundo atualmente em que o coronavírus tomou conta do mundo, assolou o mundo, assustou nações, levou muitos a óbitos. Uma doença silenciosa que não tem barreira. E é por isso que ela ainda continua aí, não sendo ainda paralisada por causa da desobediência. O povo muito desobediente. Então aquele povo de Israel que era desobediente continua no povo de hoje. Porque existe um decreto dos governantes para que as pessoas permaneçam em casa, só saiam em caso necessário, que as pessoas usem máscaras ao sair para as ruas, para o trabalho, onde quer que for, que as pessoas mantenham a distância. E ninguém está cumprindo isso, ou melhor, muitos não estão cumprindo isso. Então, por isso que ainda não houve uma trégua nessa enfermidade. Porque ela é silenciosa, há pessoas que vão ter, nunca vão saber que teve, vão passar para outros, e outros vão até morrer por causa disso. Mas as pessoas não querem obedecer. Então, por causa da desobediência do povo, eles passaram por grandes aflições. Por desobediência do povo, eles ficaram no cativo. Por causa da desobediência deles, ficaram no Egito. Ficaram cativos na Babilônia. Tudo pela desobediência. E o povo ainda hoje continua desobediente. Não temos aqui hoje no Brasil mais o Egito, nem a Babilônia, para nos prender, mas temos o inimigo das nossas almas que continua tragando as pessoas desobedientes a Deus. E é essa desobediência que tem levado o mundo, as pessoas, ao cativo espiritual. Quando as pessoas estão cativas, presas, espiritualmente falando, com as suas almas entregues ao inimigo, com suas vidas derrotadas que não vão adiante. São cisternas rotas, vazias, que não retêm a verdade de Deus. Até ouve a palavra, mas não consegue reter porque tem um coração duro, tem um coração distante de Jesus. Não buscam a palavra da verdade. Mas nós, Igreja do Senhor, Igreja viva de um Cristo vivo, nós precisamos ser a luz do mundo, o sal da terra, como o próprio Senhor Jesus nos fala. E para concluir, ele diz, no versículo que nós lemos, ele nos fala de uma cisterna que estava em derrota, que de nada servia, que não tinha validade nenhuma. E o povo estava optando por essa cisterna, porque o povo estava levando uma vida sem Deus, uma vida confiando em si mesmo. Mas nós precisamos clamar a Deus, confiar em Deus, sabendo que nele está toda a confiança, sabendo que nele está todo o poder para as nossas vidas. E somente através dele nós vamos ter uma vida completa nas mãos do Senhor, através de Jesus Cristo. E o texto fala que dois mal, dois perigos, dois pecados o povo estava cometendo. Deixaram manancial de águas vivas, abandonaram Deus. E deixaram, ao abandonar Deus, deixar o manancial de águas vivas, que era o Deus poderoso, Deus de Israel, eles cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Quando alguém abandona Deus, passa a viver sem a proteção divina. Então aqui essas cisternas rotas são os falsos deuses, os falsos profetas, que eles passaram a crer.
que não têm vida. E esses corações também, corações de pessoas, se estende na rua também, é o coração de pessoas que não têm uma vida plena com Deus. Até ouve a palavra, mas não retém, não mantém. Mas ele falando que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Entender que a voz do profeta é a voz de Deus. Então, a pergunta que fica: a qual Deus nós temos servido? Ao Deus de Israel, aquele que, através de Jesus Cristo, desceu ao céu, veio à terra, contemplou este mundo, nos deu a tua palavra, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou e preparou-nos lugar na eternidade? Ou estamos servindo ao Deus morto, como nós mesmos venhamos a fazer, ou já fizemos, e nele confiamos, e nele não tem resposta nenhuma? Nós precisamos crer no único Deus verdadeiro, Deus de Israel, Criador de todos e de todos. Não há nenhum outro Deus poderoso a qual nós possamos servir. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Soa, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, Igreja Batista em Indaiaçu, Pastor Josué Rosa.